Portas abertas ou portas fechadas? Qual você prefere? Falar sobre portas que nós abrimos no decorrer da nossa vida é um tema muito importante, por incrível que pareça. Muitas das vezes, nós que somos cristãos, na nossa vida profissional, nós oramos a Deus e dizemos assim: Deus, abre as portas. E, na verdade, na sua vida profissional, você precisa fechar as portas. E que portas são essas? Eu vou ler com você Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Por isso, cabe a ti vencê-lo. Eu gosto muito desse texto e é interessante como Deus fala comigo nesse texto de múltiplas maneiras. Primeiro, que existem portas na nossa vida que nós abrimos e podem nos levar a uma vida de frustração. São acessos que nós permitimos, são sentimentos que nós decidimos carregar, mesmo sem necessidade de carregá-los. E, de fato, quando a gente olha para o contexto do versículo, que eu li, nós vamos ver o seguinte, que Caim, ele passava por um dilema muito grande. Que dilema era esse? Ele estava ali com o pecado à sua porta. E nesse momento, Deus diz claramente para ele: se você fizer o que é certo, você será aceito. E essa frase de Deus, ela diz muito sobre Deus, porque quando nós nos esforçamos para acertar, quando nós somos disciplinados, somos zelosos, guardamos as nossas boas intenções, guardamos e executamos as nossas habilidades com zelo, com disciplina, é óbvio que nós seremos aceitos. É óbvio que Deus vai nos prosperar. Porque, de fato, há uma confusão entre fé e esforço. E essas duas coisas, elas não caminham sozinhas. Pelo contrário, elas caminham juntas. Não adianta eu ter fé sem esforço ou eu ter esforço sem fé. Eu preciso juntar os dois e fechar as portas que precisam ser fechadas. E essas portas são das mais variadas possíveis. Existem as portas que nós abrimos para duvidarem da nossa integridade. Existem as portas que nós abrimos para que pessoas tenham acesso que não deveriam ter. Você sabe as portas que você tem aberto. As portas que você tem aberto e que de fato têm comprometido o teu crescimento profissional, que tem comprometido a tua comunhão com Deus. Fecha essas portas logo. Não fique esperando algo sobrenatural acontecer para que você decida tomar uma atitude. A vida com Deus, ela é feita do esforço. O próprio Deus, ele diz isso: o reino será tomado pelo esforço. Por isso, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Por isso, eu desejo que Deus te dê portas fechadas. Não portas fechadas no sentido de oportunidades, mas portas fechadas no sentido de consciência daquilo que você precisa dar um basta. Não negocie. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, que você vai colher o resultado disso. Muita gente me questiona: Priscila, é muito complicado lidar com uma advocacia intensa. É muito complicado, mas de fato nós precisamos preservar os nossos costumes, os nossos bons valores. Nós precisamos preservar as habilidades que Deus nos confiou. E falar sobre isso é muito interessante, porque as portas, elas precisam ser fechadas o tempo todo. Não é porque eu estou aqui no local de fala que eu não tenho portas que precisam ser fechadas, que eu não tenho oportunidades erradas batendo na minha porta o tempo inteiro. Mas eu decido fechá-las. E eu deixo para você essa orientação. Decida fechar essas portas. Decida que a sua vida profissional, ela não vai abrir brechas, não vai fazer concessões para negociar os seus valores. Pelo contrário, você vai se esforçar, você vai estar comprometido com o seu crescimento, você vai estar comprometido em zelar por aquilo que Deus te confiou. Você vai estar comprometido em fazer acontecer aquilo para o qual Deus te chamou. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele espera de nós. Coragem,
força e ânimo. Que Deus te abençoe mais uma vez e que esta palavra tenha edificado a sua vida. E se edificou, mande, esse vídeo para alguém que também precisa fechar portas, certo? Deus abençoe você.